Corpo forte, feminino e saudável. Este é o tema hoje aqui no nosso bate-papo. E a nossa convidada é Natália Camargo, treinadora, personal trainer e influenciadora. Fiquem com a gente aqui no canal e a gente já volta logo depois da nossa vinheta. Estamos de volta aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos ao canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje nós estamos aqui com a treinadora, influenciadora e personal trainer, Natália Camargo. Tudo bom, Natália? Tudo bem, Marco. E você? Tudo certo. É um prazer tê-la aqui, ter aceitado o convite para participar aqui do nosso canal, falando um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira e distribuindo um pouco do seu conteúdo com o nosso público. O prazer é meu, né? Falar desse assunto tão importante para nós mulheres, com alguém que eu admiro do lado. Acho que vai ser muito interessante esse bate-papo aqui. Top, bacana. Fala um pouquinho sobre a sua carreira, Natália, sobre a sua área de atuação, com o seu público, um público feminino, né, que você atua. Fala para o nosso público aqui. Certo. Bom, eu sou formada há 6 anos em educação física, mas, Marco, a educação física ela veio na minha vida muito antes. Sim. Porque eu comecei a treinar com 19 anos. Olha que legal. E eu já estava em uma faculdade, até então fazia publicidade e propaganda, mas apaixonando por musculação, se apaixonando por musculação, entendendo o que ela me causou, quanto ela me mudou. Sim. Né? E eu comecei a entender que nossa área hoje, na época, não tinha tanta informação. Sim. E eu tinha muita dificuldade em aprender certas coisas dentro da academia. Sim. E eu comecei a querer entender mais sobre isso. Certo. Então, assim surgiu a educação física na minha vida. Falei, acho que seria um bom caminho. E foi assim que eu comecei, né, fazer o EL, justamente para que eu fizesse e o meu trabalho em relação a isso, a musculação. Eu já sabia que eu queria isso. Sim. O que aconteceu durante a minha carreira é que eu fui para o fisiculturismo. Legal. Porque eu queria viver a Fórmula 1 de fato da musculação, né? Certo. Pra gente entender na prática o que como funciona tudo. Aham. Né? Mas hoje eu atuo com mulheres com rotinas normais. Sim. E em sua maioria, né, tem rotinas normais, mas treinam muito bem, por sinal. E o meu foco hoje é atendimento com mulheres mesmo. Perfeito. E você falou uma coisa super importante, que foi uma transformação. Você cursava uma faculdade, largou tudo. Não, eu fiz. Ah, você terminou? Terminei. Terminou a faculdade. Fiz até pós-graduação na época, mas ainda assim eu fui atuar um pouquinho, eu falei, não é isso. Academia, e eu fui atuar dentro da musculação já de início. Eu já entrei na UEL, já comecei a procurar academia, porque eu já sabia, diferente de muitas pessoas, Sim. né? Que entram na educação física e falam, onde que eu vou atuar? Sim. Eu já sabia que eu queria ser personal. E sabe por que eu toquei nesse ponto, Natália? Porque o tanto que a educação física e que a atividade física, na verdade, transforma a vida das pessoas. Como transformou a sua. Então você entrou talvez almejando uma coisa, pensando em alguma coisa, e do nada mudou e foi para a educação física, se tornou uma personal trainer renomada, e aí se prova o tanto que a atividade física, que o exercício físico muda as pessoas. Muda completamente. E com certeza mudou para melhor, né? Nossa, mudou a minha vida. E eu queria trazer isso para outras pessoas também. É o que nós fazemos com a nossa profissão. Exatamente. Então é esse ponto que eu queria tocar. Que a gente transforma, no seu caso foi um exemplo, né? E que isso realmente transforma as vidas das pessoas. E muitas vezes as pessoas estão, sei lá, se sentindo angustiadas ou com algum problema, problemas de saúde, né, Natália? E consegue transformar a vida através do exercício físico, né? Com certeza. Eu falo até do meu caso, em relação à minha saúde, que eu tenho uma doença sanguínea. Sim. Eu tenho talassemia, né? Muitas pessoas não conhecem. Porém, a musculação, antes da musculação, eu desmaiava, passava mal, porque eu não comia certo. Eu não me alimentava corretamente, eu estava muito fraca. E hoje nunca mais tive problema, assim, em relação a isso, né? Sim. É uma doença incurável, Sim. né? Genética. Porém, a musculação me ajudou bastante nesse processo também. E hoje nós temos muitos casos, né, de várias pessoas que têm histórias para contar em relação à musculação ter ajudado. Perfeito. Musculação feminina. Natália, seu público é basicamente feminino, né? Sim. E
qual é esse mito? As mulheres chegam para você com esse medo de ficar masculinizada, da musculação deixá-la, sei lá, uma aberração, que muitas vezes as pessoas, tipo no meu caso, que também trabalho com mulheres, às vezes, não quero ficar fortona, não sei o que, tarará. Existe muito esse mito ainda? Olha, ainda existe. Eu falo que hoje é menos, né? Acho que vem quebrando padrões, acho muito interessante isso. Sim. Porque nós vemos cada vez mais mulheres dentro da academia. Sim. E cada vez mais vezes, tipo, pessoas treinando do braço pesado, superior pesado. Sim. Elas entenderam a importância, porém ainda existe, né? E isso é um mito muito grande, porque nós mulheres, na sua normalidade, né? Sem uso de algum recurso, nós não temos hormônios suficientes, né, masculinos, no caso a testosterona, para que cresça de fato, né? Nós não nascemos para isso, Sim. né? Nossa estrutura não é para isso. Então, Sim. dificilmente isso acontecencia, a não ser que tenha uma anomalia na sua genética. Casos muito raros, né? Porque nós não falamos jamais, não tem, porque tudo tem a sua exceção, né? Mas isso são pequenos casos, assim, de anomalias, que geralmente você já vai ter um desenvolvimento muscular sem musculação. Fora do padrão, né? Fora do padrão. Porém, isso é um mito, né, Marco? Mas foi quebrado bastante, hoje temos muitas informações e acho que as mulheres estão buscando cada vez mais a musculação por estética, né? Isso que eu ia perguntar agora. Então elas vêm até você visando mais estética ou mais saúde? Ou um vem em consequência do outro? É perfeito isso que você colocou, porque a estética eu falo que ela é a motivação. Sim. É o que vai fazer a mulher vir, né? Depende da idade, depende do diagnóstico, mas na sua maioria a mulher fala, não, vou treinar porque eu quero ficar melhor, mais bonita. E consequentemente ela fica porque ela tem inúmeras qualidades ali a mais, ela vai ganhar muita qualidade de vida, muita saúde, vai melhorar inúmeros fatores hormonais dela e, consequentemente, vivendo melhor, ela fala, não quero mais ficar sem. Né? Isso é automático. Nós ouvimos bastante na academia, né, mulheres falando assim, meu corpo está pedindo musculação. Olha que legal. E é o que acontece. E aí a gente volta no seu começo de fala, que é a transformação. Que é a transformação, perfeito. Então, assim, a musculação, a gente está falando muito em musculação aqui, porque é a nossa área, né? Mas, assim, a gente fala do exercício físico no contexto geral. A pessoa, quando começa a fazer o exercício físico, lógico que a gente puxa para a musculação, que realmente é uma das melhores atividades, né, Natália? Sim, com certeza. Mas essa transformação, ela só traz benefícios e mais benefícios, o seu corpo começa a pedir mais e mais, e é assim, né? Com certeza. A pessoa que ela começa, ela não vai querer parar com isso, dificilmente, a não ser que não dure o processo, né? Sim. Por exemplo, eu fiquei 20 dias, não gostei. Só dói a primeira semana, já parei. Sim. Então você vai ver um caso ou outro que a pessoa desistiu antes de começar a ter um resultado, né? Mas a sua maioria que suporta esse processo, Marco, sim. Né? E realmente é o que você disse, é um processo. Porque as pessoas muitas vezes, né, Natália, chegam na academia querendo um trabalho rápido, um resultado imediato. E não acontece isso, né? Com toda certeza. Né? Então ela tem que passar por um processo. Muitas vezes as pessoas nunca fizeram nada, né, Natália? E aí elas precisam do quê? Fazer um processo de aprendizado para poder melhorar isso, né? Tem todo um caminho, né? Eu falo que o meu processo mesmo, Marco, foi um pouco mais demorado do que hoje eu tenho casos. Sim. Porque hoje nós temos tanta informação, tanto artigo, até os estudos mudaram, né? Sim. Antigamente era só eletromiografia, só via ativação muscular, para quem não entende muito sobre isso. Mas hoje tem estudo até de ressonância magnética. Você consegue ver quanto que o músculo cresce. Com X exercício, X estímulo. Então hoje nós temos tanta informação de trabalho de treino, de treinamento resistido, que hoje o trabalho é até mais rápido, ele acontece mais rápido. O resultado vem, né? O meu caso foi um pouco mais demorado. A gente só tinha o blog do Rodolfo Pérez. Exatamente. E pouquíssima informação. E hoje nós temos a internet, e foi muito bom você ter tocado nesse assunto, Natália. Porque aí também entra uma outra situação. Por nós termos mais informações, muitas vezes essas informações são só para ganhar like na internet. Exato, né? Por isso que eu falo. Tem um lado... É uma balança, né? Exato. Tem um lado muito, muito bom em tudo isso, que eu acabei de falar, né? A gente tem muita informação, porém nós temos muita informação. Então muito é ruim, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que buscar orientação, porque tem muita coisa que não é verdade, muita coisa que às vezes
pode ser verdade, mas não para o seu caso, não para o meu caso, não para o caso do Marco. Perfeito, então sua isso fala. é muito importante, uma avaliação clínica sobre aquela pessoa, né? E assim, a Natália terminou de falar que a gente precisa ter bons profissionais, com certeza. Porque se a gente vai nessa onda de muita informação, você pode ser enganado de repente. Nossa, quantas vezes, né, nós entramos numa rede social, você vê uma pessoa falando, não faça assim, aí você roda um pouquinho, faça assim que é a melhor maneira. Que é a melhor maneira. Você fala, meu Deus, e as pessoas é ficam perdidas. Sim. E hoje parece que eles tentam fazer com que a atividade física seja inalcançável. Sim. E que não é assim, porque o básico funciona. Sim. Porém, tem que ser bem orientado. Sempre estar com bons profissionais. A gente tem a ciência ao nosso favor, como a Natália disse, que lá no passado a gente meio que testava para poder ver se dava certo as coisas. E hoje não, a gente tem os dados, estudos que comprovam. Assim é certo, assim não é, assim funciona e assim não. É tão rápido, né? Isso que se a gente fica um dia ali sem estudar, de repente já perde alguma informação, porque hoje a educação física no Brasil, principalmente agora, ela está sendo muito estudada, né? Sim. Então você vê muita gente falando de glúteo, de treinamento feminino, que também era uma coisa não vista. Sim, né? exato. Antigamente era estudado treinamento. Sim. Então pegava 10 homens X idade. E aí isso era uma verdade. Só que a mulher, será que ela não tem uma diferença? Exato. E hoje nós já temos estudos para a mulher. Exato. Então, tem tudo a seu favor, só que nós precisamos buscar o profissional correto, claro. E falando em profissional, até mesmo na nossa área, hoje nós temos as nossas especialidades, Sim, né? É verdade. Pessoas que trabalham só com idosos, pessoas que trabalham só com mulheres, obesidade, crianças. Então, assim, a gente tem essas divisões exatamente para que a gente tenha bons profissionais e profissionais especializados nessas áreas, nesse público. Perfeito. Né? Isso mesmo. E o seu público é só feminino, né? E qual a faixa etária do seu público, Natália? Isso é muito legal, Marco, porque em consultoria, né, eu posso ampliar esse atendimento. Então eu tenho até de 12 anos, tá? Olha que legal. E até mulheres de 60 a mais. Porém, em sua maioria vai se concentrar entre 35 e 45, né? Sim. Porque já são mulheres bem formadas, decididas, já sabem o que quer, né? Porém, eu atendo pessoas de 12, de 19, 18. Olha que bacana. E a diferença entre as gerações é incrível. Eu vivo isso cada dia. Sim. Né? A de 19, por exemplo, já me traz informações de treino que ela tem. Ela fala, isso aqui é legal, isso não é legal, por quê? A de 12 ainda tá assim, será que isso é legal? Sim. Ela tá meio assim. E a de 21 já fala assim, nossa, eu tenho que acelerar, né? Porque dizem que até 30 só. Então é muito legal a diferença de gerações. Sim. E todo mundo na sua particularidade treinando, né? E olha que bacana, você falou que tem meninas novas, Sim. entre aspas, adolescente, né? Sim. E você já fazendo com que essa pessoa, essa menina, tenha um olhar de que a atividade física é importante, a boa orientação é importante, porque a gente vê muito lá na academia, né, Natália? Muito desses adolescentes treinando lá Deus dará, sem orientação nenhuma, fazendo muita coisa errada, e a gente tem que entender que eles estão num processo de formação. E se tem um treinamento errado, uma orientação errada, que muitas vezes não tem nem orientação, mas errado, isso vai trazer problemas futuros, não é? Exatamente. Eu falo que a melhor coisa é a pessoa começar a treinar o início do treino, já de uma maneira correta. Você vai evitar ter possíveis lesões, você vai poder, de repente, um músculo desenvolveu mais que o outro, só por falta de avaliação física, só por falta de entender que o seu corpo é assim. Que de um olhar clínico, de um profissional. Clínico, exatamente. Às vezes o seu formato de corpo condiz com um determinado treino. Exato. Tal exercício você vai ter que fazer mais volume de treino por semana, outros menos. E como nós fazemos isso? Com um olhar clínico no profissional. É o profissional. Jeito, né? Achamos lindo, né, Marco? Sim. Ver adolescentes na academia, porque não era normal até então. Exato. Porém, muitas vezes era até proibido, né? Era proibido, Muitas academias só aceitavam as pessoas a partir dos 18 anos. É verdade. E hoje já acontece. Pode treinar, deve treinar. Não é que pode, deve treinar. É uma atenção que nós precisamos ter até os pais, né? Que a partir de 12 anos mesmo, muita menina já não é mais menina. Já entrou em menstruação mesmo. E fez o quê? Porque não tinha atividade física. Exatamente. Hoje essas crianças que ficam aqui no celular, dentro de um apartamento, preso, elas vão entrar na menarca mais cedo. E aí, para o crescimento, porque muitas vezes essa criança
quando criança, não cresceu ainda o que tinha que crescer, se ela menarcou, já não vai crescer mais, e vai ficar baixinho, depois, mas ficou pequena, não cresceu, por falta de atividade física. Então foi muito bom você citar isso, Natália, sim, daí porque a atenção da casa. a gente tem que ter atenção, na família tem que ter essa atenção, e para os meninos também. Né? Com certeza. E, às vezes, a cabeça ainda é de criança. Né? É de criança. É difícil entender. Eu tô com corpo de mulher, ainda sou uma menina, né? E isso então, gera também um conflito muito grande, né, Natália? Muito conflito. Para a mulher, isso para a menina, é um conflito, porque às vezes ela tá indo para a escola, as outras amigas ainda Sim. brincam de boneca e ela já mulher tem várias fases e muitas de segurança para lidar, em todas elas. Sim. Né? E por isso um trabalho específico com mulheres. Exatamente. Porque às vezes até você chega lá, eu falo porque as minhas alunas às vezes falam muito e tipo assim, eu não tenho uma experiência do que é um ciclo menstrual. A gente estuda. E olha que fato interessante, Natália, em outubro, que foi o mês direcionado para as mulheres, eu levei no canal vários homens falando sobre mulheres. Então eram treinadores homens falando sobre mulheres, médicos homens falando sobre mulheres. Foi legal? Foi, só que as mulheres reclamaram. Então teve muitos, se vocês entrarem nos nossos comentários, vocês vão ver. As mulheres falam, mas cadê as mulheres para falar? Porque as mulheres sentem. A gente sente na pele, né? Então foi um feedback legal para a gente também ter essa atenção, porque a gente colocou os profissionais homens falando sobre a saúde da mulher. Estudam, né? Sim. De fato, estudam bastante. Mas a gente não tem... Mas nós temos a prática, no caso. Exatamente isso. Né? E outra coisa que foi interessante você falar, Natália, que você faz o atendimento em consultoria, né? E sempre é importante a gente procurar bons profissionais. Por quê? Na consultoria, tem muita gente vendendo consultoria na internet aí e nem profissional é. Exatamente. Muita atenção a isso, gente. Isso é muito comum. Então hoje. É bom você falar a respeito disso, porque você falou, ó, você está trabalhando com uma menina de 12 anos em consultoria, é isso? Olha que responsabilidade. A responsabilidade, entendeu? A responsabilidade. Agora imagine você vai lá, via, porque daí o que acontece? Geralmente o pessoal faz um corpinho legal lá e vai para a internet. E aí começa a vende, exatamente. Né? Começa a vender essas consultorias, mas a pessoa não tem conhecimento nenhum. Mas eu falo, Marco, uma atenção também, que a pessoa ela vende a comparação. Exato. Isso é muito, muito cauteloso, principalmente em caso de mulheres. Porque nós já temos, né, toda a questão estética. A cobrança. A gente pensa, a gente cobra muito. E muitas vezes você vê alguém de inspiração. As minhas alunas trazem inspiração para mim. Elas falam, eu quero um corpo de tal pessoa. Às vezes, sei lá, ela tem um perfil genoide, por exemplo. O quadril é mais avantajado. Ela não vai ter um físico como, às vezes, o meu, que é um quadril um pouco mais estreito. Então, tem que ter essa cautela de saber entender como a gente faz isso. Explicando através de uma avaliação. Né? Então, quando você busca um profissional, o profissional vai te avaliar e vai falar, olha, seu perfil de corpo é assim. E isso é tão esclarecedor, nós paramos de nos comparar daí. Né? E assim, eu acredito que a pior doença que a gente tem, e até mesmo para as mulheres, tá? É a comparação. É uma das coisas que eu tento eliminar dos meus alunos. Não se compare com você mesmo. Então compara como você estava o mês passado, como você estava o ano passado e a sua evolução. Agora, se comparar com um coleguinha, com a coleguinha, não. Porque isso afeta. E geralmente as meninas, igual nos 12 anos, vai ficar nas redes sociais ali, nossa, a menina também tem a minha idade, ela tá com esse corpo. E aí, se ela pega uma profissional, a profissional fala, opa, olha, a gente vai fazer assim, assado. Talvez você não consiga ficar assim, porque você é de um perfil, de um jeito, tem que fazer esse trabalho e tal. Agora, se é esse pessoal picareta da internet, não, eu vou conseguir deixar você assim. E é dinheiro que você gasta e frustração para a pessoa. E aí, num caso de uma pessoa de 12 anos, uma menina de 12 anos, muitas vezes ela pode se frustrar e abandonar a atividade física para sempre. Exato, é uma coisa que eu comento quando eu falo com as meninas sobre trauma dentro da academia. Olha que assunto que ninguém fala, mas é real. Uma que você não vê muitas pessoas que não se aceitam dentro da academia, é muito difícil. Exato. Já vi pessoas falando que eu tinha vergonha de ir para academia, sendo que é o lugar que você vai mudar. Tem que estar lá. Você tem que estar lá para mudar, né? Mas além disso, a pessoa fala, eu não quero ir porque eu tive uma experiência ruim, porque eu treinava e me machuquei, o personal me machucou. A pessoa tem a ideia de que é o cara que machucou ela, ou alguém machucou. Então, e essas coisas precisam do quê? De atenção. Você buscar o profissional, confiar nele. Porque cada um vai ter uma abordagem, não quer dizer que está errado também, né? Tem esses picaretas, mas também tem personagens ótimos que têm uma abordagem diferente. Exato. E isso, a gente tem muito respeito um pelo outro, principalmente quando são profissionais, né?
E tá tudo bem, não é que você não vai ter resultado fazendo uma outra abordagem, né? São abordagens diferentes. Exatamente. Natália, e é possível conquistar um corpo bonito sem viver uma dieta restrita, utilizar substâncias hormonais e só com o treinamento? Bate pronto assim, com certeza. Eu Sim. falaria isso, primeiramente. Sim. É uma resposta sim ou não? Claro, tá? É claro. Claro que dá. O que não dá? É difícil você falar de um corpo hoje comparatório. Por quê? Marco, hoje, esses dias eu vi um post muito interessante, eu gostei muito, sobre as paniquetes. Não sei se você já viu. Sim, sim. Mas as paniquetes anos atrás, 10 anos atrás, era, nossa, que corpo treinado, que corpo gigante, forte, grande, eu quero ser igual ela. Hoje você vê e acha normal. Então, essa parte, ela já se tornou, assim, muito banal. Nossa, um corpo atlético numa mulher é um corpo muito denso. Então, esse corpo muito denso, onde você vê uma gota dentro do glúteo, onde você vê uma definição de glúteo muito alta, não é um perfil feminino, porque a mulher tem gordura no bumbum. Então é um mulher, corpo começa que é muito mulher. difícil alcançar sem recurso ergogênico, eu diria praticamente impossível. Então não se compare a isso. Mas eu vou conseguir um corpo de atleta? Você vai ter que viver igual um atleta, então, né? Vai ter recurso, vai ter dieta. Tá errado? Não, mas é uma escolha. É uma escolha, eu quero esse corpo, mas eu sou mãe, eu quero ser mãe ainda, eu tenho isso, tenho aquilo, trabalho com outra coisa. Não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para me dedicar. Exatamente. Você vai conseguir? Vai, eu tenho mulheres que treinam e têm um excelente resultado. Sim. Mas são mulheres. Sim. Né? Então, não vivem a dieta e o treino restrito. E eu ainda apoio. Sim. Eu falo, vocês têm que viver. Sim. Você vai deixar de tomar um vinho com seu marido de vez em quando? Não vai, né? Então, nós não podemos ser assim, extremistas. Mas também temos que ter a ideia de que você não vai ter toda semana progresso de peso igual um atleta, porque você tem o seu ciclo menstrual. Sim. Vai mudar a sua semana de treino, né? E é bom falar, né, Natália, porque muitas vezes as atletas, quando a gente fala em mulheres, as atletas, quem tem uma vida de atleta e a própria atleta, elas muitas vezes não menstruam. Não, muitas vezes. Porque elas abaixam tanto a porcentagem de gordura que elas não conseguem produzir hormônios para poder menstruar. Exatamente. E isso desregula todo o ciclo. Então é importante que as pessoas entendam e parem de se comparar exatamente por conta desses fatores, né? Sim. Agora, se você quer e escolheu isso, está comprando isso para você, ok, não tudo bem. Não é uma crítica, estamos exatamente, apenas esclarecendo que são coisas diferentes, né? Como eu também tive as minhas escolhas de querer lá atrás ter esse físico para entender o processo, e hoje eu não tenho mais esse interesse, sim, né? Isso não significa que eu não vou ter um físico harmônico, sim, mas sim, talvez não de atleta. Sim, sim. E tá tudo bem, são pessoas diferentes com realidades diferentes, mas é possível sim, né? E assim, a atleta, né, Natália, elas vivem no seu limite todos os dias, né? Todos os dias. Então, todos os dias você vai chegar no treino, você tem que se dedicar extremamente, com dor, sem dor, passando fome ou não. É um trabalho, né? É um trabalho. Querendo ou não, você se dedica apenas àquilo. Então, tem falas do Arnold falando que a família falece e ele ia treinar do mesmo jeito. Sim. Olha aqui, mas outro extremo. É um atleta, né? E é um extremo mesmo, né? Sim. Então, assim, falar que uma mulher normal vai treinar igual um atleta, eu estaria mentindo. Não é igual, sim, né? Porém, tem muitas maneiras, muitos treinamentos, muitos exercícios eficazes que vão fazer ela ter um grande resultado estético e vai ficar muito feliz daquele resultado. Inclusive, a maioria das mulheres que me procuram, elas não falam que quer ter um físico de atleta, né? Elas falam que quer ser tipo um físico harmônico, mais slim, sim, ou um físico ali com uma... quero ganhar um bumbum, sim, quero ganhar uma perna. Que é a maioria, né? Não é um físico irreal, sim, impossível de alcançar com uma dieta ok, né? Tendo liberdades. Exato. Né? Não todo dia, mas tendo uma liberdade. E também fazendo disso um estilo de vida normal, saudável. Né? Bom, um treinamento bom específico. Você falar isso, um estilo de vida saudável, porque senão as pessoas com mais uma vez a gente volta nesse excesso de informação, que é o pode isso, daqui a pouco não pode mais, e não sei o que, as pessoas ficam perdidas e esquecem da essência, que é um estilo de vida saudável. Que é o básico do básico. Que é o básico do básico. E outra coisa legal também, Natália, que tipo assim, é possível conquistar um corpo legal, do jeito que a pessoa sonha e saudável,
se houver constância, né? Sem dúvida, porque, né? assim, às vezes a pessoa também fala muito, eu quero, mas vai treinar todo dia? Faz a dieta? Eu gosto de falar assim, você Toma quer água. mesmo? Porque você tem que querer mesmo, Exato. entendeu? Porque um treino para a mulher que já não tem favorecendo os hormônios, você tem que ser puxado, vai ser às vezes um dia que você está mais cansada, vai treinar um pouco menos pesado? Vai, mas vai se dedicar, Sim. vai ter que se dedicar a um aeróbico. Sim. Então você quer mesmo, né? Exato. Em Essa relação à pergunta estética, é necessária. né? Esteticamente falando, quero uma mudança estética com musculação, exige uma dedicação, sim. Assim como tudo na vida, né, Marco? Exato. Constância. Tudo que a gente precisa e quer chegar em algum lugar tem que ter constância, passo a passo, todos os dias, e disciplina, né? Disciplina. Porque se a gente não tiver disciplina em tudo, a gente não conquista nada. E eu falo que essa pessoa, ela não tem um ambiente propício. Uma pessoa, por exemplo, que te procura com 35 anos ou mais, ela não tem um ambiente. Ela não vive com outras pessoas que treinam. Isso é legal. A casa dela dificilmente também. É bom você falar isso. Geralmente é ela mesma que vai começar a mudar e vai mudar a casa dela, né? Sim. Porém, de início ela ainda não tem esse ambiente. Ou o quê? O que atrapalha. Sim. Porque, você ficou chata. Mas você não vai comer com a gente. Mas você vai treinar de novo? Né? Então, é uma opinião também que você tem que ter para mudar quando mais velha. Exatamente. Né? E esse exemplo que você citou aconteceu comigo. Eu tenho um exemplo prático de uma família que eu atendo, que todos eram obesos. Todos, a família toda. E aí, o pai já estava com vários problemas de saúde, inclusive tem até uma entrevista dele no meu canal, vários problemas de saúde por conta da obesidade. Ele me procurou, começou a entrar num ritmo de vida saudável, de estilo de vida saudável, mudou o estilo da família toda. Exatamente. Hoje todo mundo é magro, porque a família toda era obesa, todo mundo é magro, todo mundo treina, todo mundo é saudável, e ninguém está mais comprometido com doença nenhuma. Olha que demais. Entendeu? Mudou então, a família toda. A geração da família mudou. Exatamente. Então, mais uma vez, a gente entra com a transformação, com o poder do exercício físico para a transformação. É uma quebra de estruturas, né? Uma quebra de estrutura, exatamente isso. Natália, e qual deve ser o foco da mulher? Emagrecer ou ganhar massa magra? Ou é possível trabalhar os dois princípios juntos? Show de bola essa pergunta também, né? É um assunto muito polêmico, porque sempre falam isso, né? Mas eu tenho que emagrecer, eu preciso treinar musculação, né? Sim. E, enfim, a mulher, ela não pode se permitir a pensar em perder massa magra, né, Marcos? Jamais. Jamais, porque isso já é natural dela perder, tá? Então, a partir ali, né, do início ali dos 35, vai começar a ter uma perda de 2 a 5% de massa magra por ano, e olhe lá se não mais, depende muito de cada uma, né? E a gente pensa o quê? Uma osteoporose, um caso ali mais clínico em insulina, né? O que isso vai melhorar? Como melhoraria? Com massa magra. Então, nós precisamos ter uma atenção à massa magra, que ela não é uma opção, né? Ela é uma necessidade. Obrigação. Ela não exatamente, ela não pode ser escolhida. É isso ou é isso. Não, mas eu vou emagrecer primeiro, depois eu vou treinar. Não é assim que funciona. E, teoricamente, né, nos nossos estudos, sempre falamos sobre quanto mais massa você tem, mais o seu metabolismo trabalha a favor de você emagrecer. Exatamente. Então, você vai ter mais fome, né? Muitas vezes. Sim, para poder manter essa massa magra. Gastando energia. Então, você emagrece. Então, não que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas acaba acontecendo uma mudança drástica, né? Porque você vai fazer ali uma dieta mais restritiva para o emagrecimento, mas a musculação acontece perante a massa magra, né? Exatamente. E ela não deve ser uma escolha. E a gente falou isso agora há pouco no começo, que a gente puxa muito para a musculação, né? No começo da nossa conversa aqui, que é musculação. Mas a musculação é um dos esportes, eu acredito que o esporte, a modalidade da atividade física, que vai dar essa condição de ganho de massa magra, entendeu? Obviamente que os outros esportes também ajudam sim, mas eles também dependem da musculação para você sobressair nessas outras modalidades. Com toda certeza. Então, assim, não tem como a gente fugir da musculação, e por isso a Natália falou que é uma obrigação, porque realmente não tem muita escolha, né? Não. Ou faça, faz por querer ou vai fazer por obrigação. E se não fizer agora, ou vai ser obrigado pelo médico. Lá na frente. Quando começar a pegar os exames, opa, né? Começou a mudança da mulher, o médico vai orientar a musculação. Exatamente. E por que não começar agora? Para que esperar ter que fazer parte da família farmacológica, né? Ficar tomando um monte de medicamento antes de buscar uma opção
que não é E assim, a gente vê, Natália, conheço lá na outra academia que eu trabalho, tem senhorinhas tipo de 70 anos, de 80 anos, que não tomam um remédio. Não acredito plenamente. E aí, o que acontece? Ontem, inclusive, eu estava comentando com a minha aluna, porque elas chegam, elas estavam lá desesperadas, elas treinam meio que em bando, em grupo. E ela, uma não chegou, ligou e estava lá e vem. Aí minha aluna falou, nossa, mas até que horas que elas ficam na academia? E elas saem, tipo, elas chegam às 7 horas da manhã, elas saem às 11. Elas ficam nesse período todo treinando? Não. Mas elas conversam, Nossa, elas... parte, ó. Exatamente, fazem várias coisas juntas. E por isso chegam nessa idade. E também não tomam remédio, por quê? Porque, quer queira que não, eles estão dentro da academia fazendo atividade física, trabalhando a cabeça e trabalhando o físico. E a próxima pergunta é exatamente essa. Olha só. Como a musculação impacta a autoestima da mulher e o exercício físico, a saúde mental caminha junto, é isso? Olha, com certeza, né? Acabamos, na verdade é um complemento ao assunto que estamos falando aqui. Porém, tem estudos comprovando, né? Tem muitos hormônios que libera na musculação que ajudam o cérebro a envelhecer, demorar mais para envelhecer. Sim. Então, olha que incrível, né? A gente já começa, só por aí eu já iria para academia, não sei você, mas eu já pensaria, peraí, né? Eu quero, né, demorar mais para ter uma dificuldade de memória, eu quero, né, ter isso. Então, vou para academia, Você não vê gente depressiva treinando, assim, a pessoa busca às vezes em um quadro depressivo. E ela vai melhorando no treinamento. Mais uma vez, voltamos à transformação. Academia, transformação. Então, mas não precisa de uma... Claro que precisa de outros fatores, mas a musculação traz esse benefício no cérebro também. Sim. E a parte estética que a musculação permite, e aí também eu entro nesse ponto que você falou de, e outros esportes. A musculação, unicamente, ela é capaz de desenvolver uma parte específica e outros esportes não. Então, eu consigo ficar com físico atlético, mas eu quero ter mais posterior de coxa. É musculação, então. Sim. Né? Você não vai conseguir isso lá no caiaque. Não tem. Você vai ter que usar o corpo inteiro na maioria dos esportes. E na musculação você vai em específicos músculos, e ali você vai trabalhar aquele músculo especificamente, né? Não necessariamente você vai treinar só um músculo, mas um exemplo que a musculação te permite essa parte estética, né? E não só estética é funcional. Porque muitas vezes a pessoa vai chegar lá, eu tô treinando, sei lá, um outro esporte e tô com dificuldade em alguma coisa lá. Eu falo porque eu tenho alunos meus que são tenistas. E eles têm algumas dificuldades lá que eles vão resolver comigo lá dentro da academia. Então, eu vou preparar isso para melhorar a parte do tênis. Então, é a parte funcional. O que está faltando? Está faltando tal coisa? A gente vai trabalhar, planificar um treino para que você melhore essa parte. Em qualquer esporte isso vai acontecer, né? Então, assim, tudo precisa da mãe musculação. A mãe musculação, ela ampara todo mundo, né? E aí a gente fala que ampara na saúde, ampara no esporte, ampara em tudo, né, Natália? Perfeito. E aí essa autoestima da mulher que se cuida, que nós, assim, falando de mulher para mulher, né? Nossa, mas eu tenho meu tempo, né? Isso acontece muito, porque as alunas que têm sucesso de ter uma constância, como elas fazem? Colocam na rotina, porque a rotina já é puxada da mãe, da mulher, seja mãe ou não, ela já tem muitos afazeres, né? A mulher já tem mais coisas para fazer. Já é uma cobrança maior. Já tem muita cobrança. E aí você tem que fazer o quê? Colocar o treino em um momento do seu dia. Ou seja, nossa, eu tô me cuidando, tô me priorizando, colocando horário para mim. Então isso já começa a ter autoestima. Você fala, meu Deus, eu tô priorizando. Nossa, tô conseguindo me priorizar faz um mês. Faz um ano. Nossa, olha como meu corpo tá melhor. Tá todo mundo falando. Eu emagreci. E a autoestima? Isso aí vai melhorando você. A autoestima subindo. O lado mental também melhora. Até mesmo porque você chega em casa, seu marido já te olha diferente. O libido melhora. Porque às vezes a gente tem essa barreira. Porque não pode falar essas coisas. Pode falar, gente. E assim, a gente sabe que a atividade física melhora isso. Entendeu? Melhora o casamento. Melhora o casamento. Se não pode falar de outras coisas, melhora o casamento. E não só nessa parte, né? Mas a mulher fica mais feliz. Consequentemente, ela vai implicar menos com certas coisas. Exato. A dopamina que a musculação te permite, ela é maravilhosa. Então, assim, é um remédio. A musculação é um remédio. Ela é para tudo, gente. Não tem como a gente falar que, não pode. E outro dia eu estava falando com um médico, que vai ser um dos nossos entrevistados aqui, e vai ser bem bacana porque é a saúde mental. Ele é um psiquiatra. E a gente ele estava falando assim,
praticamente não existe nenhuma doença ou nenhuma situação que o médico te proíba de fazer atividade física, de fazer musculação. Às vezes tem alguns casos que você precisa ter uma atenção maior, mas você precisa ir para a academia. Não tem. Porque antigamente, né, Natália? Não, você não pode mais, tá com problema no joelho. Não, você não pode fazer mais. Você tá... Não pode fazer mais. Hoje, vai para a academia. Acabou isso. Tô com isso aqui. Vai para a academia. Entendeu? Até diagnóstico psiquiátrico, Exatamente. né? E o tratamento está o treino. Sim. O treino é parte do tratamento. Do tratamento. Então, assim, praticamente quase tudo hoje caminha junto com a musculação. Com certeza. E realmente, isso a gente reduz o consumo de remédios. Sim. Né? Porque a pessoa tem doenças metabólicas. Se ela está com as doenças metabólicas, se ela faz academia e ela é medicada, ela começa a reduzir essas medicações. Por quê? Porque a academia está suprindo isso. A academia está fazendo a função do remédio. E, consequentemente, assim, falando da parte estética, né? A resistência insulínica na mulher, que ela acontece em vários períodos, né? Sim. Tanto na menarca, quanto depois na gravidez, né? Exato. E depois dos 35, ali na perimenopausa, também começa a acontecer, né? Então, quando essa resistência insulínica sempre nos assombra, o que acontece? Aquela gordurinha na barriga, ela acumula mais, você vê mais espectrocelulite, né? E aí você vai ficando mais flácida. Então, mais até isso. Né? Mas o que tem a ver a minha saúde com a estética? Tudo. Tudo. Basicamente tudo. Né? Então, se você não está treinando, não tem mais insulínica, ok. Além do medicamento que você vai ter que tomar, você vai ver também resultados estéticos acontecendo, né? Perfeito. Natália, e resumindo aqui, a planificação do trabalho, o trabalho personalizado, ter uma orientação planejada, faz toda a diferença, né? Com toda certeza, né? Vamos pensar que o nosso trabalho é colocar o treino na realidade daquela pessoa. Sim. Então, na minha anamnese mesmo, Marco, eu pergunto até que horas a pessoa come, detalhando para mim quantas vezes, como que é. Sim. Por quê? Como que horas que você vai ter para treinar, quantos dias na semana? Eu não estou pedindo, você vai ter que treinar A, B, C, D e E, viu? Sim. Não. Eu peço para a pessoa me trazer a realidade dela. Sim. Porque se eu faço um treino de 2 horas, 5 vezes por semana, e a pessoa ela não tem essa realidade. Uma frequência de 2 dias. Eu prescrevi o melhor treino para hipertrofia, adiantou? Nada, não jogou tive no lixo. Nenhum. Então é assim o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é conforme a realidade, não tem o treino perfeito. Sim. Tem o treino específico para aquela pessoa. Exatamente. E por isso que os treinos da internet que o pessoal vende aí não são eficazes, não são eficazes, porque não é para você. É um treino para massa. Generalizado. Ou é generalizado. E muitas vezes aquelas fichinhas de academia também, né? Sim. E agora, pessoal querendo... chega lá, você aperta um botãozinho e sai um treino. Agora não tem mais o trabalho do personal fazendo Exatamente. treino, né? Aperta o botãozinho e sai um treino lá. Mas daí você olha, será que aquele treino é para você? Exatamente. E se você tem alguma limitação em alguma coisa, uma limitação articular, eu pego um treino feito ali no... Será que é para mim? E aí que gera até uma insegurança, né? Exato. Eu fiz o treino, não me senti bem, né? Me machuquei, doeu, não vou mais para academia. E assim, eu falo com outros amigos meus profissionais que um dos meus maiores medos é essas pessoas que treinam sem orientação e que treinam com pessoas que não são capacitadas se lesionarem, e que já aconteceu, a mulher de um aluno meu tem esse trauma. Acontece muito. Porque ela se machucou com uma pessoa e ela não quer fazer mais atividade física porque ela acha que todos os profissionais vão fazer a mesma coisa. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Eu falo que você tem que ter muita confiança, né? Exato. É legal você pedir também, até além de ver pessoas que estão fazendo bom, né, trabalho na internet, além disso, também buscar a informação daquela pessoa, perguntar, né? Nós somos muito abertos a responder. E outra, quando a gente vai no médico, a gente não faz isso? Exatamente. A gente pergunta, você foi então ao médico, aí, eu marquei com ele, a gente sempre vai fazer... Com o personal é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque ele vai cuidar da sua saúde. Exatamente. É mais perto a relação do personal. O personal é a relação mais perto que você vai ter desde o nutricionista médico. Exato, porque a gente se vê quase todos os dias. A frequência de vezes que você vai ver o personal é muito grande. Exato. Você tem que confiar nele. Exatamente. Outra, a gente toca no aluno, a gente vê, a gente está vendo toda hora, a gente está comparando esse aluno, a progressão dele toda hora. Então, assim, esse laço tem que ser muito forte exatamente para a gente poder ter um resultado praticamente perfeito, dentro do objetivo que ele quer, Acho que é uma linha de dois lados, né? Nós temos que ter
essa parte de eu escutar, né? Porque tem profissionais que acabam não querendo escutar o aluno, né? Então isso também é um problema. Acho que tem que ter esse respeito, né? Escutar o aluno e o aluno respeitar o quanto nós nos dedicamos para fazer o melhor para ele. Sim, exatamente. E até mesmo porque já existe esse contato da gente, nós, profissionais, personagens, com os outros profissionais. Por exemplo, muitas vezes dos nossos alunos tem médicos, tem... integrativo. Integrativo, exatamente. Então a gente troca essa informação. O médico manda, olha, precisa fazer tal coisa. O fisioterapeuta, ó, tem que ajustar aqui. Por quê? Porque eles sabem que a gente tem esse contato mais próximo com o paciente deles. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, a transformação, a mudança gerada pela atividade física e por nós que somos esses profissionais. Perfeito. Né? Natália, estamos encerrando o nosso bate-papo, acho que foi muito bacana, muito legal. Quero te agradecer demais por ter concedido aqui um tempinho seu para dividir aqui o seu conteúdo com a gente, as suas informações, o seu aprendizado e para o nosso público aqui aprender um pouco mais e esclarecer, principalmente as mulheres esclarecer, porque foi muita coisa legal e esclareceu bastante. Falamos só um pouquinho, né, Marco? Que é muita coisa, antes do dia todo. Exatamente, o assunto é muito amplo. Sim. E a gente pode fazer outros encontros, espero, né? Vamos fazer sim. Os nossos laços. É um prazer estar com pessoas como você, né, que respeitam a profissão e fazem um trabalho de excelência. E é um prazer falar com vocês, principalmente mulheres, né, que às vezes têm uma dúvida de treino, tá insegura para começar a treinar. Espero que nós tenhamos ajudado, né? Exato. E deixa uma mensagem para elas, para eles, porque tem muitos homens também que atendem, que assistem o nosso canal aqui. Deixa uma mensagem para eles, para a vida, para a mudança de vida que a gente falou tanto hoje, né, Natália? Eu acho que a mensagem, gente, é de todo esse podcast, todo esse momento de bate-papo mesmo. Transformação. A musculação, ela mudou e me transformou de dentro para fora. E eu tenho certeza que ela transformou muitas pessoas que estão assistindo, assim como transformou o Marco, os alunos dele, os meus alunos, e espero que um dia, quem ainda não experimentou essa transformação, possa ter a coragem, né, de começar e que se empolgue nesse processo de transformação. Tenha disciplina, constância, que você vai viver uma transformação extraordinária. Perfeito, eu acredito que é isso. É isso aí. As pessoas precisam ser tocadas por isso, porque vão começar a valorizar cada vez mais a atividade física e paralelamente à vida, porque eu falo que para mim foi a vida, inclusive a atividade física já me salvou, outra hora eu vou falar sobre isso, já me salvou também de alguns problemas exatamente porque eu fazia atividade física. Temos muitas histórias para contar. Muitas histórias, então assim, é realmente uma transformação. Né? Natália, deixa suas redes sociais aqui para o pessoal interagir com você, conhecer mais sobre o seu trabalho. Então fala para mim, você usa mais Instagram? TikTok, Instagram, mais o Instagram mesmo. Certo. Né? Podem me seguir, Nath Camargo, sem o 2A no Camargo. A gente coloca aqui embaixo, vai ficar aqui. Perfeito, porque muita Natália no mundo, viu, Marco? Exato. Então repete mais uma vez. É @Nath Camargo com 2 As no Camargo. Perfeito, bacana. Natália, muito obrigado. Eu te agradeço de coração por ter contribuído aqui com a gente. E quero já pedir para vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam aqui no canal, acione o sininho, porque todas as vezes que a gente tiver conteúdos interessantes, vocês vão ser informados. Aproveite e já deixa aquele like nesse vídeo aqui para impulsionar a gente e comente de onde vocês estão falando para a gente saber até onde nosso conteúdo está chegando, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo aqui e esperamos nos encontrar em um outro bate-papo com outro profissional capacitado da nossa cidade. Aquele abraço e até. Tchau, tchau! Top, né? Fechou, Nossa, né? foi muito legal. E a gente...